O nosso tema de hoje é eletrólise aquosa. A gente viu a aula passada, a aula 12, sobre eletrólise ígnea. O que é esse nome? Ígnea eu associo com eletrólise seca, onde eu tenho praticamente um soluto. Por exemplo, um pó de NaCl, ou seja, o sal em pó, ou o NaOH em pó. Eu posso fazer uma eletrólise, eu posso fazer com que eu passe uma corrente elétrica dentro desse soluto. Nessa aula de hoje a gente vai ver uma eletrólise aquosa, onde eu tenho esse próprio soluto, mas ele dissolvido em água, tá? Então, quais são os objetivos da nossa aula de hoje aí? Espera aí, vamos rodar aqui. Então é a aula 13 e 14. O nosso objetivo é identificar a diferença entre eletrólise ígnea e eletrólise aquosa. Então a gente vai ver a principal diferença, que é o que os vestibulares, os testes vão pedir. Dentro do tema de eletrólise aquosa, a gente vai ver também como que ocorre a escala de descarregamento de íons, tá? Então isso é muito importante para a gente definir uma eletrólise aquosa, e ao final disso a gente vai propor algumas semi-reações de eletrólise aquosa. Então vamos definir primeiro o que é eletrólise ígnea e o que é eletrólise aquosa. Pessoal, acompanhe com o mouse aqui, ó, a bolinha amarela. A eletrólise ígnea, ela perfaz isso aqui, um sistema de uma pilha, né? Isso aqui é uma pilha ou uma bateria ou uma fonte de energia, aonde o lado menorzinho aqui eu tenho a disponibilidade dos elétrons, ou seja, os elétrons vão sair deste polo para o eletrodo. Então, ele de cátodo. Então ele na nossa cátodo. Lembra que lá na pilha o polo negativo é chamado de ânodo. É a única diferença, tá? Uma das únicas diferenças principais. E o polo positivo aqui agora é o meu ânodo, cátodo e ânodo. Olha só, esse aqui, embora as figuras sejam iguais, isso aqui é um pó, né, de NaCl. Então, o sal de cozinha aqui dentro desse eletrólito. Na hora que eu emito uma corrente de elétrons para cá, esse polo negativo tem tendência em atrair os íons positivos, os meus cátions. E em contrapartida, o polo positivo tem tendência a atrair o meu íon negativo, que é o ânion. Então, dessa maneira, um cátion, como o sódio aqui, ganhando um elétron, ele vai ficar Na0, né? Então ele vai ficar um sólido. E o cloro, perdendo esse elétron, ele vai ficar cloro 0. Então sofre uma oxidação e uma redução. Então lembrando, esse cara aqui negativo é o meu cátodo, aonde ocorre a redução. Esse cara aqui é o meu positivo, o meu ânodo, aonde ocorre a oxidação. Isso da aula passada. Agora, da aula aquosa. Então o que eu tenho? Eu tenho água, por isso que chama aquosa. Eu tenho uma solução molecular de água, né, H2O. E nessa mistura eu tenho os íons cátion, no caso do sódio, e o ânion no caso do cloro. Então veja só, eu tenho agora uma competição. Na hidrólise aquosa eu tenho uma competição entre cátions e ânions. Quem chega primeiro, por exemplo, se eu pegar o sódio e o hidrogênio aqui, quem chega primeiro desse lado aqui? Ou seja, quem vai ser capturado pelo polo negativo, pelo meu cátodo aqui? Quem será? Então eu tenho uma escala de elétrons que vão ser capturados pelo polo negativo. Em contrapartida, do outro lado, a mesma coisa. Eu tenho
uma escala de quem será capturado pelo meu polo positivo, que é o meu ânodo, ok? Então, olha, a diferença entre a ígnea e a aquosa é que a ígnea eu só tenho os íons, né, ânions e cátions do meu elemento que eu quero. Aqui não, aqui eu tenho um cara extra. Eu tenho o cátion do hidrogênio e eu tenho a hidroxila negativa. Então, veja só. Dentro de uma escala que eu chamo de descarregamento de elétrons, eu tenho os alcalinos terrosos, o alumínio e o hidrogênio. Isso aqui, ó, perceba que é como se fosse uma corrida. Se eu tiver uma competição entre o hidrogênio e o hidrogênio chega primeiro. Se eu tiver ou seja, ele chega primeiro aonde? No polo negativo. Se eu tiver uma corrida entre o hidrogênio e o lítio, por exemplo, o hidrogênio chega primeiro. O hidrogênio é capturado pelo polo negativo. Agora, se eu tiver uma corrida entre hidrogênio e o cobre chega primeiro. Beleza? Se eu tiver entre hidrogênio e ferro, o ferro chega primeiro, porque o ferro tem tendência e mobilidade para chegar primeiro no eletrodo. Então, uma eletrólise é íons em movimento sendo migrados para um eletrodo, que é um polo positivo ou um polo negativo. Da mesma maneira, olha só aqui embaixo, essa escala que está na apostila de vocês para os ânions. Quem tem preferência? Olha só, a água é feita do íon positivo e do ânion negativo. Isso aqui é uma molécula de água. Dentro desse conceito, quando eu tenho o OH com alguns ânions oxigenados, ok? Ou o flúor, o OH ganha, ele chega primeiro. Aqui, ó, facilidade de descarregamento, né? Ou descarga crescente. Então, se eu tenho o flúor e a hidroxila OH, a hidroxila OH chega primeiro no eletrodo. Agora, se eu tenho uma hidroxila junto com ânions não oxigenados, por exemplo, o cloro, o iodo, esses caras chegam primeiro. Ou esse íon HSO4 aqui, ele vai chegar primeiro lá. Se eu tiver aqui, por exemplo, um nitrato, um sulfato, ele vai chegar, a hidroxila vai chegar primeiro do que esses caras aqui. Vamos ver como que isso funciona aí. Olha só, eu tenho uma hidrólise aquosa do NaCl. Bem, então agora a gente vai fixar esse conceito. Eu tenho aqui um dispositivo de eletrólise. Por que eletrólise e não uma pilha? Se não tivesse esse sistema aqui que me indica uma bateria ou uma pilha, isso aqui seria realmente uma pilha, ou seja, uma reação de oxirredução que transfere elétron para o sistema. Daí a gente vai ver quem tem o menor potencial de redução atrai os elétrons. Mas nesse caso aqui eu tenho um sistema que está fornecendo energia, fornecendo elétrons, nesse sentido aqui. Ok? Nesse sentido, esse polo é negativo. Então ele vai atrair cargas positivas, como o hidrogênio e como o sódio. Beleza? Em contrapartida, desse outro lado, ele vai ser o polo positivo, ou o meu anodo, que ele vai atrair as cargas, os íons OH- e cloro. Lembrando que o NaCl, olha aqui, está aqui embaixo a dissociação, o NaCl é um sal que em meio aquoso ele se transforma em íon positivo e íon negativo. Perceba que aqui teria que ter um sinalzinho negativo aqui, tá? Agora, quem que será atraído pelos polos? Aí a gente tem que voltar na nossa escala lá. A gente já vai voltar nela já. A ionização da água aqui também, então é uma molécula de água, H2O. Algumas partes muito pequenas dessa molécula se dividem em H+, e OH-, tá? Então vamos ver o que está vindo para o próximo aqui. Então olha lá, cátodo e
anodo. A gente percebeu lá que dentro da escala, o hidrogênio ele tem prioridade aqui, ó, no polo negativo. O hidrogênio tem prioridade para dentro do sódio, ou seja, dos metais alcalinos, que tem uma carga só, e dos metais alcalinos terrosos, duas cargas, ok? Veja só, espera só um minutinho aqui. Olha só, vamos lá, vamos voltar aqui. Só um minutinho. Pessoal, vamos fazendo essas anotações aí. Um minutinho só. Aqui, aí. Vai lá com o quarto para ele, vê o que ele quer. Põe um desenho para lá, filho, pelo amor de Deus. Pessoal, tá tudo bem por aí? Manda um chat aí pra gente ver se tá tudo ok aí. Tá travando, o pessoal falando aqui que tá travando. Mas tá ok, tá ok. Ok. A gente já tá terminando a explanação lá, mas aí a gente abre para pergunta. Vai anotando as perguntas aí, pessoal, e aí se vocês já escrevem aqui no chat, a gente já vai passando. Beleza? Pessoal, aqui um upload aqui, eu tenho no máximo 1 mega aqui, então não na apresentação lá, tá? Então perceba que eu tenho duas estruturas lá dentro. A estrutura de NaCl e a estrutura de HOH. Tá? Então a dissociação está aqui em cima do NaCl, vai dar o cátion e ânion. A ionização da água, H2O, H+, e OH-. Agora, quem será capturado? Então vamos ver. Desse lado aqui, o hidrogênio ele tem preferência ao invés do sódio. Então a reação do cátodo é chegar hidrogênio H+. Perceba lá que depois eu vou arredondar isso aqui, né? Ou seja, vou balancear isso aqui. Perceba aqui comigo, hidrogênio mais um elétron vai me dar o H2, ou seja, o hidrogênio gás. Para balancear aqui, coloco 2 hidrogênio mais 2 elétrons, balanceou. Na reação do cátodo, lembra, o OH, a hidroxila, ela perde dentro daquela escala, eu vou mostrar novamente para vocês, dentro daquela escala, ela perde para o cloro. O cloro é um ânion, então um ânion ele tem preferência ao invés do OH. Então dentro dessa escala eu vou chegar com um cloro lá, formando cloro 2 e mais um elétron. Perceba que é um elétron aqui, só que para eu balancear essa equação aqui, eu vou colocar como aqui eu tenho 2 cloro. Esse
um produto, ele é formado. Então 2 cloros desse lado, 2 cloros desse lado, e eu tenho aqui mais 2 elétrons. Pessoal, olha só, como que eu sei algumas perguntas que eu tive aí ao longo da semana? As semi-reações. A reação do cátodo sempre é uma reação de redução. Então, essa reação de redução, eu mostro a minha espécie química que vai perder os elétrons. Então, os elétrons sempre vão ficar na esquerda. Em contrapartida, a reação do anodo é uma reação de oxidação, é o cara que vai perder os elétrons. Então veja só, ele tem um elétron que ele vai perder. Então, quando eu tenho essa espécie que vai perder, eu escrevo ela na forma molecular e mais 2 elétrons. Percebam aqui, cátodo, o elétron sempre vai ser colocado na esquerda. Anodo, o elétron sempre vai ser colocado na direita. Essa é uma distinção de reações entre anodo e cátodo. Logicamente, eu preciso saber as espécies que vão estar participando, tá? Então, o cloro está chegando daquele lado. Um cloro só. Ele vai ser formado em cloro 2 mais 2 elétrons. Ok? O que ele está fazendo? Ele está perdendo o elétron. O cloro precisa perder o elétron para se transformar numa substância. Olha só, vamos ver como é que fica a reação global. A reação global, eu vou eliminar o que está excedente aqui. Então, 2 cloros com 2 cloros, 2 hidrogênios com 2 hidrogênios, 2 elétrons com 2 elétrons aqui. Então, tive que multiplicar aqui para poder balancear, porque aqui eu já tinha 2 cloro. Então, eu coloco 2 cloro lá, 2 sódio, 2 NaCl. Tá? Então, um balanceamento simples, é aquela chamada lei de Hess. Então, eu tenho várias equações, eu consigo simplificar ela. Então, a reação global é 2 NaCl mais água, vai me dar 2 sódio, 2 OH-, hidrogênio molecular e cloro molecular. Ok? Então, deixa eu só sair um pouquinho aqui para vocês aí, que tem um apitinho aqui. Tudo beleza aí, pessoal? Manda no chat aqui mais uma vez, porque eu tenho que fazer 2 saídas aqui para compartilhar a tela com vocês. Beleza, beleza. Beleza, vamos continuar lá. Espera aí. Estou gravando a aula, sim, estou gravando. Essa aula está sendo gravada, tá? Depois vocês podem assistir-la, principalmente essa parte da explicação. Talvez eu disponibilize ela integral sem edição, que talvez demore um pouquinho mais, mas para vocês terem isso como documento. Então vamos continuar lá para a gente... Aula 13 aqui. Show de bola, pessoal. Vamos lá, vamos continuar aqui. Então, definimos isso da eletrólise aquosa. O que vem à frente aqui? Olha só, eu queria que vocês tivessem em mente que sempre perguntam isso em exercícios. Então, dentro de uma eletrólise aquosa, com um sal qualquer, por exemplo, um NaOH, o que vai ser produzido ali dentro dessa eletrólise? O sódio ele passa como um mero espectador. Por quê? Porque eu tenho hidrogênio. O hidrogênio tem preferência no polo. E o sódio não vai entrar na reação. Então, o que eu tenho, por exemplo, numa eletrólise do NaOH? Eu tenho hidrogênio e oxigênio sendo capturado pelos polos. Hidrogênio no polo negativo, que eu vou produzir... Desculpa. Hidrogênio
no polo, vai ser capturado pelo polo negativo. E aí eu tenho a produção de oxigênio gasoso, O2, né? E hidrogênio gasoso. Beleza? Então a reação da água aqui ela funciona dessa maneira. Então a gente já viu a água, ela se dissocia, né, entre hidrogênio e OH-. Na reação catódica é essa reação aqui, porque catódica, ó, o elétron fica do lado esquerdo. Hidrogênio está chegando lá no polo, mais elétrons vai dar H2. Reação anódica, o OH chegando, ok? O OH chegando vai me dar, prestem atenção aqui, vai dar água, eu já vou explicar isso para vocês, água e mais meio de O2. Tá? Então, a reação global da eletrólise da água é água líquida produzindo hidrogênio molecular com meio de oxigênio molecular. Percebam, pessoal, que essa reação aqui, esse meio aqui é para ela ficar balanceada, porque eu só tenho um oxigênio aqui, ó. Então, meio de O2 é 1. Então, um oxigênio aqui. Simples para ficar balanceada, tá? Então, vamos ver o que a gente tem mais aqui. Bom, agora seriam os exercícios, tá? Então, os exercícios que vocês têm aí na apostila de vocês. É o mesmo exercício. Eu não sei se vocês chegaram a pegar as apostilas. Então, eu vou abrir um espacinho agora, antes da gente iniciar o exercício, de 2 minutinhos aqui no chat, para a gente ver as dúvidas, né, dessa parte teórica. E daí a gente já volta aqui no exercício e vai para o meio da aula, né? Vou sair aqui. Deixa eu sair aqui. Vocês já vão escrevendo aí no chat, ou até mesmo aqui pelo WhatsApp, tá? Eu tô com ele em mãos aqui. O que vocês tiveram de dúvida aí, ou podem me passar depois. Então, 2 minutinhos aí, pessoal, para a gente resolver isso aí. Deixa eu parar a apresentação aqui. Aí. Vamos lá no chat agora. Ó, pergunta aqui. Não, toda eletrólise não é espontânea. Caroline pergunta aqui. Não é espontânea. A única que é espontânea é a pilha. Por que a pilha? Porque você tem digamos assim, o contato de dois metais, né, diferentes, e eles precisam ter um DDP diferente, ou seja, aquele valor de potencial de redução daquela tabela que a gente já trabalhou, precisam ser diferentes. Aí, conforme a maior diferença, vai dar uma voltagem maior. Então, precisa ser realmente uma reação espontânea é a pilha. Eletrólise não é espontânea. Eu uso a reação de oxirredução, que é uma pilha, ou uma bateria, ou uma fonte de energia, para produzir uma corrente elétrica. Vamos lá, pessoal? Dúvidas para a gente ir ao exercício. Quem mais? Vamos lá, então?
Ok, pessoal. Deixa eu ver aqui se tem alguma mensagem. Ok. Beleza. Pessoal, voltando aqui, toma uma aguinha aí, vamos voltar ao exercício. Ok? Dá um alô aí se vocês estão aí, porque eu acho que vocês estão me escutando. Dá um ok aí. Show, show, show. Vamos lá, vamos entrar pro final da aula já, pra gente ganhar um tempo aí. E vocês poderem trabalhar depois, estudar, né? Estudar sozinho. Vamos lá. Vamos voltar aqui por exercício. Deixa eu compartilhar a tela mais uma vez. Vou compartilhar com vocês aqui. Compartilhando. Vamos entrar aqui na aula. Pessoal, ó, esse primeiro exercício aqui. Olha só. Considere a eletrólise das soluções aquosas seguintes com eletrodos inertes. O que é isso, eletrodo inerte? Não é aquele eletrodo igual da pilha, que ele vai sofrer uma corrosão ou uma eletrodeposição, ou seja, ele vai ter um formato diferente ao final da eletrólise. Então esse eletrodo geralmente é platina, é grafite, então eles são inertes. Então o que vai acontecer? Ó, eu tenho o K2SO4, eu vou pôr esse cara na água, isso é um sólido, eu vou pôr ele na água e vou fazer com que passe uma corrente elétrica dentro de um polo negativo e um polo positivo. O que ele quer saber aqui? Vamos lá nas informações primeiro. O que eu preciso saber? Isso são íons, tá? O K2SO4, quando ele vai para um meio aquoso, ele se transforma em íons. Íons cátions, íons ânions. O sódio, aqui, NaOH, hidróxido de sódio, íons cátions, íons ânions. K mais NO menos. Níquel 2 mais, cloro menos. Cobre 2 mais, SO4 menos. Hidrogênio mais, bromo menos. É isso que a gente vai ver dentro da solução. Então a primeira coisa que vocês vão ter que fazer nesse tipo de exercício é dissociar. Ou seja, separar os cátions dos ânions. Lembrando que todos eles têm o H2O dissociado lá também. Então, o que ele quer saber no exercício? Vamos lá? Lembra dessa tabela aqui. Essa tabela aqui eu vou dizer o seguinte. Se eu tenho, por exemplo, água, a água que está lá dentro, com K2SO4. Primeiro, o hidrogênio está na frente do potássio. Então, o hidrogênio chega no polo negativo primeiro, ele chega no cátodo primeiro, tá? O sódio, vamos ver primeiro os cátions. O sódio está aqui, o potássio novamente está aqui, ó, do NO3. O níquel, opa, o níquel já está aqui, ó. Então, o níquel é capturado primeiro pelo eletrodo negativo. O cobre está aqui, ó, na frente do hidrogênio. E o hidrogênio, com hidrogênio, então ele vai ser capturado. Então vamos ver a primeira pergunta aí. Em quais ou qual das eletrólises há liberação de H2? Então olha só, como que eu vou produzir H2? Eu tenho que estar chegando o H+ no eletrodo, ok? Então, se a gente pegar aqui, ó, vou voltar aqui, todos esses aqui, ó, o potássio, o sódio, potássio, eles vão estar liberando
H2. Por quê? Porque o hidrogênio vai chegar primeiro que esses caras aqui. Esses caras não participam, eles são só espectadores. Só espectadores. Então, desse lado, na eletrólise, quem vai chegar primeiro é a minha solução 1, 2, 3 e 6. Vamos ver? Aqui, o 1, o 2, o 3 e o 6. Então, esses caras vão produzir hidrogênio. Porque esses íons não vão chegar lá. Porque o hidrogênio tem prioridade na corrida. Beleza? Vamos ver a próxima. Em qual das eletrólises há liberação de O2? Então, veja só. Para liberar O2 ou produzir O2, eu preciso estar chegando com o OH-. Então, vamos ver na nossa escala quem produz o OH-. Olha só. Esse cara é o SO4. É um ânion oxigenado. Ele chega? Chega atrasado. Ó, o OH chega primeiro. O OH que forma o oxigênio. O OH, opa, esse já vai produzir aqui. OH vai produzir normal, tá? Então, esse cara produz NO3. NO3 está aqui, ó, ânion oxigenado. O OH chega primeiro, então produz o oxigênio. Esse cara, o cloro 2, está aqui, ó, ânion não oxigenado. Então, esse cara aqui não vai produzir oxigênio. Por quê? Porque quem vai chegar primeiro vai ser o cloro lá no eletrodo positivo. SO4. SO4, ânion oxigenado. Tá? E o HBr. Quem que é o BR? Tá aqui, ó. Então é a alternativa, né? Ou os exercícios 1, 2, 3 e 5. Então, complementando para a letra C, em qual ou quais das eletrólises há a liberação de H2? No cátodo e simultaneamente liberação de O2 no anodo. Ou seja, ocorreu a eletrólise da própria água, ou seja, o H+ e o OH- tiveram preferência na eletrólise. Aqui, ó, o 1, o 2 e o 3. Vamos ver? Olha lá, o 1, o 2 e o 3. Em qual das eletrólises não ocorreu liberação de H2 e O2, ocorrendo eletrólise apenas do soluto? No 4. Então vamos ver o 4 lá. Quem que é o 4? Só para a gente voltar aqui para relembrar. O 4, ó, é o níquel e o cromo. Desculpa, níquel e o cloro. O níquel, lá na última escala, ele tem preferência, ele está na frente do hidrogênio, então ele, uma vez caída nessa solução, ele vai entrar para dentro do eletrodo. E o cloro também, o cloro está aqui, ó. É um ânion não oxigenado. Então, quando eu tiver uma solução aquosa de níquel e cloro, o cloro vai para o polo positivo e o níquel vai para o polo negativo, antes do OH e do hidrogênio. Beleza? Então vamos ver aqui o segundo exercício. Esse computador não está muito católico aqui. Ó, uma indústria necessita produzir metais sódio e magnésio para um de seus processos. Para isso, deve-se realizar eletrólise ígnea ou aquosa. Então, olha só, para produzir metais puros, eu preciso de uma eletrólise ígnea e não de uma aquosa. A aquosa vai produzir subprodutos como hidrogênio e oxigênio. Então, a resposta é ígnea, pois esses metais não serão produzidos em solução aquosa, já que apresentam menor prioridade de descarga que a própria água, ocorrendo a produção de hidrogênio. Então veja só, o metal sódio
ele é positivo. Só que se eu fizer com uma aquosa, eu vou ter o H+ lá dentro. O H+ vai ter preferência. O magnésio é da família dos metais alcalinos terrosos. Se eu tiver ele em água, 2+, magnésio 2+, quem terá preferência será o hidrogênio dentro da eletrólise aquosa. Então vamos para o terceiro. Represente através de desenhos a ocorrência da eletrólise de uma solução aquosa de cobre, cloreto de cobre. Equacione as semi-reações deste processo, destacando quais produtos serão obtidos no anodo e quais no cátodo. Então a primeira coisa é desenhar, né? Então desenhei aqui uma cuba, desenhei uma pilha ou uma fonte de energia. Os elétrons sempre saem da parte menorzinha, que é o polo negativo. Consequentemente, ele vai para uma placa, um eletrodo inerte negativo, que eu vou chamar de cátodo. Do outro lado, eles estão saindo, eu vou ter um polo positivo, que eu vou chamar de ânodo. Ânodo, oxidação. Cátodo, redução. Então, olha só, eu tenho o cobre lá dentro, 2+, eu tenho o cloro lá dentro, menos, eu tenho o H+, e tenho o OH-. Então, eu preciso saber aquela tabela. Quem terá preferência para ser atraído pelos polos? Uma vez que o cobre será atraído pela parte negativa, o hidrogênio será atraído pela parte negativa. Então, quem tem preferência aqui, ó? O cobre ou o hidrogênio? Naquela escala nossa, o cobre tem preferência para ser atraído. Na outra parte, o hidroxila negativa com o meu cloro negativo. Quem tem preferência? O ânion cloro tem preferência. Então, como que fica as reações? Olha lá. Anodo positivo, oxidação. Quem que chega lá? Esqueça esses coeficientes na frente aqui. Vai chegar primeiro para a gente poder fazer o raciocínio. Chega o cloro. Ele vai se transformar em cloro 2 mais, perceba aqui, antes, um elétron. Só que eu tenho 2 aqui, eu preciso de 2 cloro. 2 cloro, 2 cloro, 2 elétrons, balanceei. No cátodo, parte negativa, vai chegar o cobre 2+, mais 2 elétrons, dando cobre metálico. A reação final fica cobre, cloreto de cobre, que é o que eu coloquei dentro da solução aquoso, vai me dar cobre metálico e mais gás cloro. Gás, isso aqui é um gás, ó. Ok? Vamos para o próximo. Aqui eu já tinha balanceado, tal. Na quarta, na eletrólise de uma solução aquosa de Na2SO4, quais produtos serão obtidos nos polos positivos e negativos deste processo? Equacione as semi-reações envolvidas, somando-as em seguida para obtenção da equação global que representa essa hidrólise. Perceba aqui, pessoal, olha só, eu tenho sódio e eu tenho sulfato. Será que o positivo e o negativo aqui, ó, aqui é mais e aqui é menos, será que esses caras vão chegar no polo? Eu acho que não. Por quê? Porque dentro da escala eu tenho água lá dentro. Então o H+, que competiria com o sódio, o H+ vai chegar primeiro. O OH- vai competir com o SO4, ele ganha do SO4. Por quê? Porque isso aqui é um ânion oxigenado, tá? Então vamos ver isso na prática. Olha lá. No ânodo, polo positivo, ocorre a oxidação. Quem que vai chegar lá? O negativo. O negativo OH- vai produzir água e mais meio de O2 e mais 2 elétrons. Essa reação da eletrólise da água. Eu vou explicar mais ou menos isso aqui para vocês já já. No cátodo vai estar chegando o hidrogênio com 2 elétrons. Perceba assim, ó, pessoal, hidrogênio mais 1 elétron vai me dar um H2. Eu preciso balancear. Coloco 2 hidrogênios, 2 H+ aqui,
eu vou balancear inevitavelmente com 2 elétrons. Então a reação global fica água produzindo produzindo o gás H2 e mais meio de O2. Aqui, pessoal, deixa eu ver se eu estou cortando esses elétrons aqui. Olha só, por que apareceu essa água aqui, ó? E depois do outro lado eu tenho esse cara, eu cortei só os elétrons, ó. Cortei os elétrons, apareceu o H2 aqui, que é esse H2, depois da seta. Meio de O2, que é esse meio de O2. Só que eu tenho uma água aqui. E aqui, ó, eu tenho uma água, que é 2 OH com mais 2H. Isso me dá 2 moléculas de água. Então eu tenho 2 moléculas de água desse lado com mais uma molécula de água desse lado. Então cortei uma, ela sumiu, não aparece a água desse lado. Só que eu tenho mais uma aqui, então ficou 2OH líquido, dando gás hidrogênio e meio de O2. Beleza? Vamos ver se eu tenho mais exercício aqui. Eu acho que esse é o último. Uma solução de iodeto de potássio foi eletrolizada dentro de um tubo em forma de U, como esquematizado no desenho abaixo. Então, olha só, pessoal. Iodeto de potássio. Dentro de uma solução aquosa, eu tenho a competição do potássio com o hidrogênio. Quem chega lá? A gente já viu, o hidrogênio chega primeiro. Do outro lado, eu tenho o OH- com o iodo. Quem chega primeiro? O iodo. O iodo está como um ânion. Ele não é oxigenado, ele é só um ânion, então ele chega primeiro. Então ele pergunta, após alguns minutos foram acrescentados nesta solução algumas gotas de não ácido ou em meio então esse olha lá. Então, ó, a água da água 2 positivo, eu não vou fazer nada lá. Produzindo H2 se cortei molécula de água certo? Nesse momento aqui, ó, aonde positivo aqui, ó, na parte negativa, o H+ ele entrou aqui, ó, no que ele fixou aqui, produziu hidrogênio, eu tenho um excesso de OH-. Esse OH- é característica básica. Então aqui essa pontinha do eletrodo ficou rosa, tá? Pessoal, esses são os exercícios da apostila, praticamente os 5 exercícios que a gente aí. Eu vou estar finalizando a apresentação agora. Pessoal, então é isso. Obrigado pela participação de vocês aí. A gente chegou aí com quase a metade da classe, então tá legal para vocês aí. Olha, a partir de amanhã vocês têm a prova, então estudem aí. Qualquer coisa me mandem um WhatsApp, eu mando um vídeo curtinho de 1 ou 2 minutos de qualquer dúvida que vocês tenham. E aí a gente vai falando para vocês terem um bom sucesso na prova. Principalmente aqueles que não foram tão bem na presencial. Beleza? Um grande abraço para vocês e a gente se vê em breve aí. Boas férias! Valeu, pessoal. Tchau, tchau.